Senhores telespectadores, viemos hoje fazer o nosso programa num local que devia ser um lugar de romagem para todos os portugueses. Eu estou aqui num sítio que se chamava antigamente Santa Cruz do Douro. Agora o nome que toda a gente lhe dá é Tormes. Tormes é um nome literário inventado pelo grande escritor Eça de Queiroz. É esta casa, é esta quinta, que era Vila Nova, na freguesia de Santa Cruz do Douro, ele chamou Tormes. Um nome fantasista, que ele foi-lhe inspirado por uma pequena cidadezinha cá em Espanha. Ele, para não chamar a isto propriamente o nome que tinha, Vila Nova, Tormes. Mas hoje é como se lhe chama, é Tormes. Tormes não é a terra dessa de Queiroz, é a terra que ele elegeu. Era a terra em que ele esperava ter o lar, o regaço materno que toda a vida lhe faltou. Essa, nos seus longos exílios, porque ele passou a maior parte da vida fora de Portugal, sonhava com o regresso à pátria e com uma casa carinhosa, uma casa onde ele pudesse enfim descansar. Nunca pôde ter essa alegria. Ele morreu longe, morreu em Paris, e hoje o que o recorda em Portugal é principalmente, são estas paredes onde estou, hoje administradas pela Fundação Eça de Queiroz, que é realmente uma instituição que se esforça por manter vivo o culto do nosso grande escritor. É dessa casa, é dessa figura, é dessa obra que eu lhes quero falar. O grande escritor nasceu em dezembro ou novembro de 1845. Onde é que ele nasceu? Bom, isso gostava eu de responder, mas não sei. Vila do Conde diz que foi lá em Vila do Conde. Póvoa de Varzim sustenta que foi em Póvoa de Varzim, tem lá uma casa com a lápide onde ele nasceu. E até Aveiro, porque realmente o próprio Eça de Queiroz, a certa altura, num escrito, uma carta sem grande importância, disse: eu nasci na Ria. Mas há mais do que isso. Quando ele morreu em Paris, fizeram a certidão de óbito e a família, portanto, ou a esposa, ou a viúva, ou uma prima Conceição que ele lá tinha, alguém disse nascido em Aveiro. Portanto, são três terras a reivindicar o nascimento de Eça de Queiroz. Particularmente, o duelo entre Vila do Conde e Póvoa de Varzim é muito grande. E ambos têm as suas razões fortes. Eu, por mim, estive num sítio, estive noutro, impressiona-me realmente muito. Eça de Queiroz foi batizado na matriz de Vila do Conde. Isso não há dúvida nenhuma, está lá o documento. E também não há dúvida nenhuma de que nessa altura era proibido aos padres batizar uma criança que não tivesse nascido na sua paróquia. É realmente um facto importante. Bom, mas eu devo dizer que não tem, a meus olhos, assim uma importância por aí além. Saber se nasceu numa terra ou se na terra ao lado. Bom, nasceu no norte do país, era naquela região, e sabe-se muito bem quem era o pai dele. O pai dele era magistrado, José Maria de Queiroz, um magistrado muito distinto. Quanto à mãe dele, não, nem sei se o próprio Eça sabia quem era a mãe dele, talvez não soubesse. Estão a estranhar, mas olhem, vou-lhes contar, por exemplo, isto. Quando o Eça já era famoso, era um homem muito importante, o editor dele, que era o Chardon, quis publicar-lhe uma biografia. Como se põe nas bananas dos livros, Eça entrou literalmente em pânico e escreve uma carta ao seu grande amigo, o Ramalho Ortigão, que era uma espécie de irmão dele, não era irmão de sangue, mas foram tão ligados como dois irmãos. E escreve-lhe dizendo-lhe o seguinte: tu estás a ver o Gervásio Lobato a fazer variações sobre o meu nascimento? E depois pede ao Ramalho, ao menos que seja ele a escrever a biografia, e recomenda: dados para a minha biografia
Eu não os sei dar. Eu não tenho história. Eu sou como a República de Andorra. É muito curioso este homem aterrado com a perspectiva de lhe falarem do nascimento. Ele não queria que lhe falassem do nascimento. Portanto, se não queria, ele tinha qualquer coisa para esconder. Eu julgo que sei o que é que o grande escritor queria esconder. E também julgo que o senhor telespectador vai ficar um pouco surpreendido, porque realmente é uma versão diferente daquilo que se costuma dizer, mas cada um diz o que pensa. Eu vou dizer o que penso. Quem leva o menino o recém-nascido, até à pia batismal, não é o pai nem a mãe, eles não apareceram. É uma velha ama que também leva uma carta que o pai da criança dirigiu à mãe da criança. E a mãe encarregou a ama de mostrar a carta ao padre. O padre achou que aquela carta devia ficar junta ao registro do batismo. Ele lá tinha as suas razões. Ora, a carta, portanto, é a carta que o pai da criança escreve à mãe da criança. Tenham presente isto. O pai da criança é um delegado do Ministério Público, é um jurista, é uma pessoa que sabe muito bem o que querem dizer as frases de direito. E esta carta é uma carta de um jurista, como vão ver. Ele diz, escreve à mãe e diz, pede-lhe que no assento do batismo se declare ser meu filho, sem todavia se enunciar o nome da mãe. E agora? Isto é essencial para o destino futuro do meu filho. E para que, no caso de se verificar o meu casamento consigo, o que talvez haja de acontecer brevemente, não seja preciso, em tempo algum, justificação de filiação. Esta última frase é extremamente importante. É um jurista a dizer o seguinte: o nome da mãe não pode lá estar, para não ser preciso uma justificação de filiação. Bom, isto à primeira vista não se entende. Não se entende. Até parece o contrário. Se lá estiver o nome da mãe e o nome do pai, é que não tem que justificar coisa nenhuma. Já estão declarados. Mas não, ali, se estivesse lá o nome da mãe, é que era preciso justificar a filiação. O que é que isto quer dizer? Bom, isto quer dizer o seguinte: nesta época, e ainda hoje, a lei estabelecia uma presunção, chama-se isso uma presunção juris et de jure, quer dizer, uma presunção fixa, de que o pai de uma criança, de senhora casada, é o marido da senhora. E para destruir isso, para elidir, como se diz essa presunção, é preciso uma ação muito complicada, uma ação de impugnação de paternidade, é a tal ação de justificação de filiação, que é uma ação aborrecida, uma ação, porque enfim, é uma devassa à vida das famílias. Ninguém gostava dessas ações. Ora bem, para se evitar essa investigação de filiação, não podia constar o nome da mãe. Isso quer dizer que a mãe era uma senhora casada, porque se lá ficasse o nome dela, o pai era o marido dela, e como o verdadeiro pai do Essa não queria que isso acontecesse, e no caso de vir a casar com a senhora, talvez ir a casar, isto parece-me quer dizer que a mãe seria uma senhora casada com um homem muito mais velho, e era possível que enviuvasse em breve. No caso de vir a casar, depois ele casava, mas aquele menino era filho do marido anterior. Não, teria então que se fazer uma ação de investigação de filiação. Para evitar tudo isso, o jurista diz: o seu nome não consta. Bom, é claro, daqui, esta é a única, devo dizer, é a única maneira de interpretar a frase: em tempo algum não seja preciso justificar a filiação.
Esta frase não tem outro sentido senão o que acaba de dizer. Aliás, era costume, e ainda hoje é. As mulheres casadas que têm filho de outros maridos põem mãe incógnita, exatamente para a criança ficar filha do verdadeiro pai, senão fica filha do pai errado. Bom, isto quer dizer, também é isto que explica esta frase que eu lhes li há bocadinho, que não pôr o nome da mãe, isto é essencial para o destino futuro do meu filho. Porquê é que era essencial? Por isto mesmo, porque se constasse o nome da mãe, a criança já não era filho do verdadeiro pai, era filho do outro. Portanto, eram nessa altura considerados filhos adulterinos, e esses filhos, isso era uma coisa realmente, de certo modo, infamante. Não tinham direitos sucessórios, era realmente um peso que ficava sobre a vida das pessoas. Bom, é isto que eu penso, eu julgo que isto é que foi a verdade. A senhora era casada, realmente depois não deve ter enviuvado, o pai dessa não casou com ela, vem a conhecer 4 anos mais tarde outra senhora, a dona Carolina dessa, casa com ela, e isso é que explica que a dona Carolina não tenha ido buscar o garoto, apesar, deixou lá na ama, quando a ama morreu, passou para os avós paternos, ela não o quis, quando os avós paternos morreram, foi interno num colégio do Porto, ela não o quis, ela só, e generosamente, bondosamente, já quando o rapaz ia casar, enfim, com uma filha de Conde Rezende, parecia mal não saber quem era a mãe, e então a dona Carolina dessa generosamente aceita dizer, aquele menino é meu filho. Bom, mas como vê, não é a mãe carnal, é uma mãe adotiva. Ele foi adotado por dona Carolina dessa. É claro que isto quer dizer que essa de Queiroz, afinal de contas, era Queiroz, mas não era essa. Como digo, isto vai surpreender alguns leitores, mas pensem bem, leiam o documento e cheguem às suas conclusões. Bom, aos 16 anos, sai do Colégio da Lapa e vai para Coimbra. Por sinal, é no Colégio da Lapa que ele encontra o homem que vai ser na vida realmente o seu irmão, o Ramalho Ordigão. Então, o irmão que escreveram juntos as farpas, escreveram juntos o Mistério da Sara de Sintra, atravessaram, foram realmente amigos inseparáveis. E é curioso que o pai e a mãe tinham 6 irmãos, mas ele, com esses 6 irmãos, nunca teve nada a ver. Teve sempre junto dele aquele companheiro do colégio. Da Lapa passa para Coimbra, em Coimbra fez 6 anos, fez o bacharelato em Direito, não foi um bom aluno, não foi. Ele passou sempre com néminés, quer dizer, lá foi passando. Aliás, é ele que diz, nunca abriu um livro. Ele nunca abriu um livro, dos estudos, claro, porque dos outros, livros de literatura, livros vindos de França, ele lia tudo, lia vorazmente. Ele dominava completamente o francês, deixou-se impressionar fortemente pelas novas correntes da literatura do seu tempo e aos 20 anos ele era realmente um escritor consumado. Acaba o seu curso em Coimbra e o que é que ele vai fazer? Vem para Lisboa, esteve vagamente inscrito como advogado, mas a advocacia nunca, não gostava da advocacia, mas já escrevia umas coisas que eram publicadas na Gazeta de Portugal, escreveu 12 crónicas, que escandalizaram um pouco porque eram escritas de uma maneira diferente do que toda a gente escrevia. Essas 12 crónicas estão hoje reunidas num livro chamado As Prosas Bárbaras, que são simplesmente admiráveis. Foi o próprio Essa quem lhe pôs o nome de Bárbaras. São muito diferentes da forma com que ele acabou escrevendo. Agora, eu não sei se são melhores, são piores. Tem uma autenticidade, uma força, uma violência, são provas admiráveis. E se revela já aí, perto dos 20 anos, um escritor de gênio. Ele precisa de um emprego, não o arranja em Lisboa, olha, vai para Évora para fazer um jornal que é o Distrito de Évora. Saía 2 vezes por semana e ele tinha que escrever tudo, desde o artigo de fundo, aos anúncios, às críticas, escrevia constantemente. Lá foi assim, Distrito de Évora, até que ele se fartou, também esteve lá cerca de menos de um ano. Volta para Lisboa, com 20 e poucos anos. É nessa altura que ele faz a sua primeira viagem. Um rapaz que ele tinha conhecido no Colégio da Lapa, que era muito amigo dele,
e que era filho do conde de Rezende. O conde de Rezende era um dos grandes fidalgos do país, do norte, vivia no Porto, tinha um grande palácio no Porto, leva-o até à inauguração do canal de Suez. É impressionante as notas que ele tomou e que depois um filho publicou, que não simples apontamentos que ele ia tomando, mas mesmo esses apontamentos são notáveis. Isso, publicaram depois um livro chamado Egito, a viagem ao Egito, em que revela o poder da observação. E uma outra coisa, isso é que torna notável o Essa, a extraordinária inteligência crítica. Porque grandes escritores tivemos muitos no século XIX. E grandes intelectuais, homens de inteligência superior, também tivemos muitos. Agora, juntar essas duas asas, um artista da palavra sublime, como não havia outro, e um pensador penetrante que ao fundo das coisas, isso é que acontece em Eça de Queiroz. E esse livro revela-nos isso. Esta é a própria mesa onde o grande escritor escrevia. Ele escrevia de pé. Isto é as penas com que ele escrevia. Este, um dos tinteiros de que ele servia. E tudo isto são piedosas recordações da vida do grande escritor. E eu penso que o que é importante nesse problema do nascimento de Eça de Queiroz não é lá o problema de a pedra devia estar na Póvoa de Varzim ou a Vila do Conde. Isso não tem importância nenhuma. O que é importante é isto. O escritor nunca teve família. E essa falta do enquadramento familiar, de uma formação de amizade e de ternura, ressente-se na amargura recôndita que informa tudo quanto ele escreveu. Tudo. Tudo até ao casamento. É muito importante isso. O casamento de Eça de Queiroz. Eça de Queiroz é um homem à procura de uma casa, à procura de um lar, à procura de um regaço maternal. E encontra-o, já tem 40 anos, quando na Granja ele conhece uma família ilustre, os Condes de Rezende, em que há uma senhora, a Dona Emília, o nome dela é Emília de Castro Pamplona Rezende, entre parênteses, filha do Conde de Rezende, depois irmã do segundo Conde de Rezende, que ele viu pela primeira vez num solar muito bonito, o solar de Canelas. Também já estivemos nesse solar. Hoje, no pátio do solar, está uma estátua em bronze de Eça de Queiroz. Não era em bronze que ele gostava de ter lá estado. Ele teria gostado de estar lá em corpo vivo. Gostaria que aquele solar lhe tivesse caído em partilhas, mas não caiu. O que caiu foi este casarão, que era um casarão rural. Nessa altura nem tinha este aspecto afidalgado. Um casarão rural que ele veio visitar e teve uma terrível decepção. Tudo isso ele nos conta-nos num livro célebre, A Cidade e as Serras. A Cidade e as Serras. A gente hoje olha para o título do livro e nem se lembra do que isto quer dizer. A cidade é Paris. A Paris de 1900. A maior cidade da Europa. A borbulhar de gente. Uma cidade com muitas carruagens, já os primeiros automóveis. Capital da moda, capital da inteligência. A grande cidade que era o orgulho da Europa, a cidade das luzes. E as serras? As serras eram estas. Quando escreve A Cidade e as Serras, Eça de Queiroz não conhecia outras. Ele nunca tinha estado numa região serrana. Ele chegou aqui e ficou completamente deslumbrado. A verdade é que ele escreve isto em Paris. Ele tinha ido parar a Paris depois de uma carreira diplomática, porque ele concorreu à carreira diplomática, foi colocado no mau posto, cônsul em Havana. Havana era nas Antilhas espanholas, aquilo não era espanhol. Bom, esteve em Havana
Depois de Havana, fez outro concurso e conseguiu ir para a Inglaterra. Já era bom, esteve em Newcastle. E esteve em Newcastle muitos anos. É lá que ele escreve a grande, por exemplo, o crime do Padre Amaro é escrito em Newcastle. É nessa altura que ele entra na Academia das Ciências. Ele está em Newcastle quando casa. Ele casou em 1886 e com o casamento finalmente ele julga encontrar o tal regaço que procura. Logo depois do casamento é colocado em Paris, em 88. E isso já são influências de família, porque o cônsul em Paris era um homem bastante importante, era o Visconde de Faria, ficou indignado e acusava abertamente o Essa de lhe ter, com influências políticas em Lisboa, tirado o emprego. Não sei se é verdade, se não. De qualquer maneira, o certo é que desde 1888 e até 1900, portanto, durante 12 anos, Essa está em Paris. Ele vem a Lisboa muitas vezes, porque ele não pode passar sem Lisboa. Começa por estar deslumbrado por Paris, mas pouco a pouco começam a tomá-lo as saudades desta pátria de que ele já se lembra com ternura e corre nos últimos anos, corre os bairros de Paris à procura dos velhos vendedores de livros e pergunta se tem algum livro que fale de Portugal. E assim consegue reunir uma biblioteca boa de velhas obras portuguesas ou obras francesas com referências a Portugal. Mas ele já tem um sonho, é voltar a Portugal, vir aqui para Tormes e fazer o que ele diz que o Jacinto fez quando cá voltou, pôr tudo isto de pé, as adegas, os lagares, os edifícios, renovar tudo isto, fazer desta quinta uma beleza e acabar aqui os seus últimos dias. Infelizmente ele não pôde realizar esse sonho. Morreu em Paris, aos 55 anos, quando estava, enfim, no melhor da sua obra literária. O cadáver é trazido, ele ficou em Lisboa muitos anos, alguns 90 anos, no cemitério de Val de São João, até que finalmente conseguiram trazê-lo aqui para o cemitério que ele queria repousar alguma vez em Tormes. Na Cidade das Serras, ele descreve a sua descoberta deste lugar extraordinário. Uma das páginas mais bonitas que escreveu narra como ele é o Jacinto, montado numa égua russa, vem lá de baixo da estação das Caldas de Aregos, é a cerca de 4 km daqui, e trepa pela serra com um amigo atrás, o Zé Fernandes, que vem montado numa burra e vem por esse caminho. Eu vou-lhes ler esse trecho. Jacinto, adiante, na sua égua russa, murmurava: que beleza! E eu atrás, no burro de Sancho, murmurava: que beleza! Frescos ramos roçavam os nossos ombros com familiaridade e carinho. Por detrás das sebes, carregadas de amoras, as macieiras estendidas ofereciam as suas maçãs verdes, porque as não tinham maduras. Todos os vidros de uma casa velha, com a sua cruz no topo, refulgiram hospitaleiramente quando nós passamos. Muito tempo, um melro nos seguiu, de azinheiro a olmo, assobiando os nossos louvores. Obrigado, irmão melro. Ramos de macieira, obrigado. Aqui vimos, e sempre contigo ficamos. Serra tão acolhedora, serra de fartura e de paz, serra bendita entre as serras. É nessa serra bendita entre as serras que hoje funciona a Fundação Essa de Queiroz. Eu, quando aqui venho, volto para casa com pressa de reencontrar o meu exemplar
da cidade e das serras e de reler mais uma vez aquele trecho. Que beleza, que beleza.